Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que hoje fala sobre propaganda eleitoral na internet. Aqui no estúdio, o professor Caio César Giannini, coordenador do curso de pós-graduação em comunicação digital da PUC Minas. Caio, essas eleições municipais, elas, por exemplo, vamos pegar o estado de Minas Gerais, aí, elas acontecem nas grandes cidades, mas também em cidades muito pequenas, cidades com 20 mil, 10 mil habitantes. É possível utilizar a internet em pequenos municípios, em pequenas comunidades, para manter o diálogo? Você acredita que isso pode ser eficiente? Isso pode ser muito eficiente, sim. Há uma questão do alcance das mídias de massa nesses municípios, que é muito pequeno, às vezes não existe. Então, o candidato ele lança a mão daqueles artefatos bem tradicionais, carro de som, faixa, etc. Mas as plataformas sociais, elas são bacanas porque elas servem para também registrar aquilo que vai no carro de som, aquilo que você pinta num muro, some daqui a um pouco. O que está numa plataforma social pode ficar e você pode depois usar isso. Então é bem interessante para a gente, inclusive, reforçar aquela ideia de que não se deve utilizar essas plataformas só no período eleitoral. Você deve utilizar isso ao longo da sua carreira política. Se você escolhe esse viés da vida profissional como a sua área de atuação, é importante que você deixe ali registrado, que a sua presença seja ali marcada, inclusive para você ter um histórico e as pessoas poderem acompanhar e poderem te cobrar depois, o que é muito bacana. Então essas ferramentas, essas plataformas, elas podem ser muito bem utilizadas ali. Uhum. No caso da eleição para prefeito e para vereador, a gente poderia, vamos dizer assim, diferenciar o tipo de campanha que seria feita na internet de um candidato a vereador, de um candidato a prefeito, ou o diálogo e a interação e a forma de atuar teriam que ser parecidas? O princípio é básico, que é o princípio de você estar, de uma vez, próximo do seu eleitor. Mas é claro que a gente deve entender que são funções diferentes e, às vezes, o tipo de discurso é diferente. Né? Então, ao passo que um vereador, às vezes ele vai estar mais próximo a uma região geográfica ou algum tipo de causa específica que ele defenda, etc. Então o seu discurso vai ser mais voltado para aquele assunto estrito. Então, um prefeito ele vai falar de mais assuntos, um candidato à prefeitura vai falar de mais assuntos. Mas o princípio básico é o princípio da proximidade do diálogo. É muito bacana e é muito pouco explorado ao mesmo tempo que, com essas plataformas, o candidato ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar num evento, mas pode estar tuitando sobre uma outra coisa que é importante. Ele pode estar num determinado lugar da cidade, mas lembrando de uma população de outra região. Então, isso é interessante, né? De você poder estar, pelo menos virtualmente, em mais de um lugar ao mesmo tempo. A gente viu nesse período agora de embate político a respeito do impeachment, em outros momentos também, a gente viu muita mobilização via internet, quer dizer, sendo convocadas manifestações ou protestos ou algum tipo de coisa, como é que eu poderia dizer, uma discussão, um embate, uma coisa muito acalorada pela internet. Uhum. Você acredita que eleições municipais possa vir a ter uma intensidade tão grande ou a intensidade tende a ser mais tranquila e buscando mais o diálogo? Como é que você vê essa diferença entre o volume e a intensidade da discussão que houve até pouco tempo atrás e que pode haver daqui para frente até as eleições? Olha, eu gostaria que continuasse, que as pessoas continuassem se informando mais e defendendo as suas ideias e debatendo, porque o debate ele é muito interessante. Né? É ruim quando ele passa a ser ataque puro e simples e ofensa. Mas o debate ele é legal porque, por mais acalorado que seja, é capaz de você ter a sua ideia mudada. Né? Então alguém pode te convencer e isso é muito legal. Então essa participação ela precisa continuar e eu imagino que vai continuar porque as pessoas elas estão ali utilizando e as ações dos nossos representantes elas impactam na nossa vida. Então é natural que a gente se manifeste. O que seria uma pena é os candidatos eles sumirem, como é comum acontecer. Né? Passa a eleição, o candidato ele ou é eleito ou não é eleito e some, desaparece. São pouquíssimos aqueles que continuam mostrando que, pelo menos ali, tem alguma coisa de interesse sendo defendido, né? Seus interesses, as suas ideias estão sendo defendidas. É importante que continue. Mas e o limite, vamos dizer assim? É difícil a gente estabelecer um limite entre a discussão ostensiva, uma discussão mais forte, é aquela discussão que passa do limite, que vai para o lado da ofensa, que vai para o lado
da não discussão e simplesmente da reafirmação de pontos de vista. Nesse caso é tentativa e erro? É um processo de aprendizado, né? Nós, brasileiros, culturalmente, a gente vem aprendendo, engateando no uso da internet. Por quê? A gente tem um costume que é muito ruim, muito maléfico para a gente, que é o de uma postura passiva. A gente sempre foi dito para o cidadão o que pensar, o que fazer por meio dos veículos de comunicação de massa. Agora que a situação se inverte, que o cidadão tem acesso à possibilidade de colocar informações e de debater, a gente não tem esse exercício do debate muito praticado. A gente sempre tem assuntos tabu, né? A gente fala que religião não se discute, que política não se discute, que futebol não se discute, mas são assuntos que devem ser discutidos. Todos os assuntos, eles devem ser discutidos. A gente tem que identificar pessoas com as quais a gente não deve discutir, que é aquela história que eu te falei anteriormente. A gente deve identificar aquela pessoa que está ali só para brigar, só para contestar. Essa pessoa que está ali só para provocar, essa pessoa realmente, você tenta conversar com ela uma vez, se você vir que não é possível estabelecer um diálogo, simplesmente ignora, bloqueia, não conversa. Porque tudo que ela quer é um palco para ficar gritando e para ficar brigando. Vamos discutir com aquelas pessoas, mesmo que pensem diametralmente oposto a nós, vamos conversar, vamos tentar um entender o outro. E isso é plenamente possível. E a gente chega num acerto. Bom, em relação por exemplo, hoje em dia a gente tem as pesquisas de intenção de voto que mostram se a campanha de um candidato está sendo melhor sucedida do que a de outro, em termos, né, de mudança de posição aí. Pela internet já é possível perceber quando uma campanha ou uma postura nas redes sociais estão funcionando bem ou mal? Há mecanismos de mensuração, de se mensurar isso? Sim. A gente pode ver o impacto, o alcance dessas manifestações, dessas pessoas, né? Você vê uma publicação de um candidato, até onde ela reverbera, por quais nós da rede ela passa, o que as pessoas estão falando daquilo, às vezes até com mais autoridade do que simplesmente números. Porque às vezes a gente vê números na televisão, ou no jornal, ou no rádio, e a gente não sabe exatamente quais eram as perguntas que foram feitas, ou quais foram as perguntas para gerar aqueles números. Então a gente pode colocar em dúvida às vezes. Quando a gente está olhando na internet, a gente vai ver quem está falando sobre qual candidato, o que está se falando, se o candidato está participando da conversa, quantas pessoas estão se manifestando. Então é mais simples do cidadão poder entender qual que está sendo a aceitação ou não daquele discurso. Ainda existe a necessidade e a coisa do candidato ter um site, ou a presença nas redes sociais, no diálogo, já hoje é mais impactante do que o candidato ter ali quer dizer, as pessoas ainda vão aos sites dos candidatos para poder saber do que eles estão dizendo, ou vão mais para as redes sociais, ou é importante que se haja vamos dizer assim, uma presença estar em todos os lugares para onde a pessoa for ela encontrar? Na verdade, uma coisa não deve eliminar a outra de forma alguma. Por quê? Por causa daquelas características do Facebook, de você ser uma página, e aí nem todos os seus seguidores vão ver as suas publicações, etc. São plataformas que você não tem controle, então nada garante que semana que vem o Twitter não vai à falência e some, ou o Facebook muda tudo. Então, por causa disso, é muito importante que os candidatos tenham um site para colocar ali o seu histórico, para, inclusive, tentar fazer um diálogo mais próximo, uma vez que via Facebook você tem poucas possibilidades de interagir individualmente com cada um dos seus seguidores. Então é uma maneira de você chamar esse cara para mais perto, para tentar estabelecer um diálogo mais de longo prazo. Então o site ele continua sendo muito importante, né? As plataformas sociais elas têm uma relevância, mas elas não devem substituir a presença de uma personalidade. Bom, você já comentou aí que os políticos, infelizmente, não estão sabendo utilizar as ferramentas pós-período eleitoral ou antes do período eleitoral. Como é que deveria ser essa utilização antes e depois? Quer dizer, mantendo a mesma intensidade, mantendo esse diálogo, como é que eles poderiam estar mais presentes para poder manter esse diálogo com a população? Olha, no mínimo estarem presentes, continuarem utilizando aqueles espaços.
né? Lógico, depois do período eleitoral você troca lá sua imagem de cabeçalho, você tira os números, etc., da sua candidatura, mas você continua atuando ali, continuar utilizando essas plataformas. Isso é o mínimo que se espera. E seguir, por exemplo, se você foi eleito, você começar a dar satisfação, a mostrar o que é que você está fazendo, como é que está sendo a sua atuação, pedir a opinião das pessoas, chamar as pessoas para participar de sessões abertas, né, plenárias, etc. Isso pode ser muito interessante e a gente vê muito pouco acontecendo. Dar uma prestação de contas, isso aí é algo muito importante, comentar o que está acontecendo. Por quê? Porque você continua existindo, né? O candidato deixou de ser candidato, a pessoa deixou de ser candidata, mas agora está ocupando um cargo ou não está ocupando um cargo. Então, quem ali depositou o seu voto, a sua confiança naquela pessoa, quer saber o que está acontecendo, quer saber para onde foi, né? Então é importante que isso aconteça e que continue dialogando. Ah, mas isso dá muito trabalho. Pois é, ser uma pessoa pública dá trabalho. Não né? é fácil. Não né? é simples. A gente está chegando ao finalzinho do programa. Tem mais alguma dica, alguma pista aí que você possa dar para os candidatos que possam utilizar aí melhor a internet e as redes sociais nesse pouco tempo que a gente tem de campanha? A gente falou bastante, tem alguma outra coisinha que você gostaria de acrescentar aí? Eu gostaria muito de ver um nível mais alto, o nível não do ataque e da difamação, de defender as suas ideias e de, por parte do eleitor também, se esclarecer sobre qual é a função de cada um desses cargos que estão sendo disputados, porque às vezes um candidato a vereador vai lá e promete um monte de coisa que ele não vai poder cumprir. Que não faz parte do escopo de trabalho de um vereador. Então, às vezes, é muito importante a gente entender o que cada cargo, qual é a responsabilidade, e também para os candidatos tentarem manter um nível bacana de conversa. É muito tentador você tentar desconstruir o seu oponente, mas é mais eficiente você mostrar a que você veio. Você acredita que hoje em dia a gente está aí, se tivesse que dar uma nota de 1 a 10 para a utilização da internet pelos candidatos, a gente estaria aí com 4, com 5, com 6, com 7? Eu diria uns 3,5, 4. Então temos como avançar. Temos que melhorar muito. A gente tem bons exemplos de pessoas que usam de uma maneira bem eficiente, mas a maior parte, especialmente para cargo de prefeito aqui de Belo Horizonte, o uso é muito pobre. A gente vê uma pobreza, inclusive na linguagem, sabe? E que é aquela coisa o português mal construído, inclusive, né? Do discurso ser muito fraco e de ser do ataque ao outro, de ser uma pessoa com pouca educação, de não respeitar o seu oponente. Isso é muito lamentável. Se não respeita virtualmente... Como é que você vai esperar que uma pessoa dessa, né, sei lá... Eu gosto de fazer o paralelo assim, você votaria nessa pessoa? Votaria, beleza. Você compraria um carro usado dessa pessoa? No momento está difícil comprar o carro usado de qualquer um dos candidatos. Caio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos acompanhou. O Panorama de hoje fica por aqui. Nós falamos um pouco sobre o papel da internet nas próximas eleições. Até o nosso próximo programa.